Olá, estamos começando mais um Broadcast nas Redes, o programa de entrevistas do Broadcast. Eu sou Célia Frouf, nos acompanha nessa conversa Amanda Pupo. Nós somos jornalistas em Brasília e hoje vamos falar sobre sustentabilidade, desenvolvimento, impacto e oportunidades para os negócios. Mas antes eu quero te convidar a deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Toque no sininho para receber as notificações e poder acompanhar nossas entrevistas exclusivas. Voltando ao tema do programa de hoje, apresento aqui o nosso convidado, Lucas Ramalho. Ele é diretor do Departamento de Novas Economias do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Olá, Ramalho. Satisfação estar aqui contigo hoje. Olá, Tudo Ramalho. bem, Amanda? Olá, Olá. Oi, Célia. Ramalho. Eu gostaria de iniciar agradecendo pelo senhor ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-los aqui no Broadcast nas Redes. E começar com uma notícia mais quente, né? Após muitos debates, o Senado aprovou o projeto que regula o mercado de carbono. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância dessa ação para os negócios e para o Brasil, como um país mesmo, e até que o senhor abordasse o timing dessa aprovação, que ainda vai ter que voltar para a Câmara, enfim, mas que foi agora, durante a COP29, que ocorre em Baku, no Azerbaijão. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui participando dessa entrevista. É uma satisfação poder conversar com o Estadão, com outros veículos de comunicação, sobretudo sobre esse tema que é de fundamental importância para a humanidade, a questão do desenvolvimento sustentável, a questão das emissões de gases de efeito estufa e sobre as oportunidades para o nosso país. Eu entendo, Célia, que o Brasil ele é fundamental para garantir a segurança alimentar, a segurança energética e a segurança climática do mundo, né? Nós somos uma grande potência agrícola, nós somos os maiores exportadores líquidos de alimento e a gente tem a capacidade de produzir com alta produtividade e condições muito favoráveis para o cultivo. Isso coloca a gente como campeões na geração de energia renovável e energia limpa. Nós somos grandes produtores de biocombustíveis, que é uma fonte crucial para a descarbonização global. Além disso, a gente tem grandes riquezas minerais, nós detemos reservas que são essenciais para a transição energética, como ferro, como nióbio, como lítio, entre outras, e podemos nos colocar no lugar de ser um grande guardião climático global. Nós temos a maior floresta tropical, com 20% da biodiversidade do mundo, e, portanto, somos chaves no combate às mudanças climáticas. Esse projeto de lei que cria o mercado regulado de carbono cria, portanto, grandes oportunidades para o nosso desenvolvimento. A gente estima que o nosso PIB pode crescer até 5% até 2040 por conta dos fluxos de recursos que a gente pode atrair por meio do mercado regulado de carbono. Então, o Senado ele dá um passo bastante importante ao aprovar esse projeto. Nós estamos trabalhando para que esse projeto seja aprovado na maior celeridade possível, porque se por um lado ele permite que o Brasil desempenhe ainda mais e desempenhe ainda melhor a sua função de guardião climático, de potência ambiental, de potência verde na humanidade, por outro, ele permitirá a canalização de importantes fluxos financeiros para o nosso país, que vão financiar o nosso desenvolvimento. Ramalho, nesse tema ainda, eu queria te perguntar qual que é a avaliação que você faz sobre um ponto ali que teve discussão entre o governo, o Congresso e os setores produtivos, de o agro ter ficado de fora do projeto até o momento. Os especialistas, e a gente sabe que até mesmo áreas do governo, faziam um alerta ali de que era importante o agro ser incluído e que até poderia, né, gerar uma questão, um problema reputacional, o agro, né, resistir a essa inclusão, enfim, sendo que ele poderia até mesmo ser beneficiado, né, mesmo que esteja ali sob o teto, ele poderia ser beneficiado estando dentro desse mercado de carbono. Aí eu queria entender qual avaliação você faz disso, se ainda há tempo de repente, isso ser ajustado na Câmara,
e se isso, enfim, fragiliza o projeto ou se é possível avançar no futuro nessa pauta ainda. Olha, Amanda, eu me incluo entre aqueles que acham que o melhor cenário seria aquele na qual o agro estivesse incluído no mercado regulado de carbono. Acho que isso abriria, inclusive, oportunidades para uma agricultura ainda mais sustentável, ainda mais regenerativa, que a gente já possui, né? O nosso agro é um dos mais sustentáveis do planeta. E a gente precisa passar essa imagem melhor para o resto do mundo. Infelizmente, muitas vezes o nosso agro é tido como sinônimo de desmatamento, sinônimo de não respeito às legislações ambientais, o que nos prejudica. E tem muita gente boa, tem muita gente séria fazendo um trabalho fantástico, e a nossa agricultura está entre as mais sustentáveis do planeta. Nenhum país detém as reservas ambientais que a gente coloca, seja 80% na Amazônia, 20% no Cerrado, entre outros. Nenhum país tem a quantidade de áreas com plantio direto como o Brasil. A gente faz rotação de cultura, faz plantio direto, integração lavoura-pecuária, entre várias outras técnicas de cultivo que nos colocam como uma agricultura de baixíssimo carbono. Portanto, eu acho que a posição do setor não foi a melhor possível. Acho que o setor agropecuário, ao fazer pressão no Congresso para se colocar de fora da regulação do mercado de carbono, de um lado buscou se proteger de alguma regulamentação, mas por outro acho que perde uma grande oportunidade de se posicionar, de valorizar aquilo que tem de mais de ativo na agricultura brasileira. Voltando à segunda parte da sua pergunta, eu acho que é possível avançar sim, da forma como está. É preferível a instituição do mercado de carbono, ainda que sem o agro, do que não ter um mercado de carbono como um todo, né? Então, acho que é uma vitória importante a instituição do nosso mercado de carbono no Brasil. Eu acho que tem espaço para aperfeiçoar. Essa questão da inclusão do agro é uma oportunidade mesmo, na minha opinião, inclusive para o setor agropecuário. Aqueles agricultores que forem, por exemplo, aqueles agricultores que forem mais sustentáveis, eles poderiam emitir mais cotas e, com isso, beneficiar ainda mais o seu processo de agricultura regenerativa, de agricultura de baixo carbono, e acho que esse é um grande desafio. Sabe, queria destacar, aproveitar essa oportunidade, já que a gente está discutindo essa questão do mercado de carbono e da relação da agropecuária com as questões climáticas, eu acho que a gente está diante da necessidade de fazer uma nova revolução verde. Uma revolução que permita que o setor agropecuário forneça alimentos para a humanidade, matéria-prima para a indústria, ao mesmo tempo que regenera as paisagens rurais. Esse é um grande desafio que vai demandar recursos públicos, investimento, tecnologia e extensão rural. Diretor, o senhor falou de oportunidades e há também desafios. Eu queria saber como é que, especificamente, a sua pasta e a sua diretoria está se preparando para a COP30, que vai ser feita em Belém daqui a um ano aproximadamente. Olha, a gente está com muitas expectativas para a realização da COP30. Vai ser a COP da Floresta, a oportunidade da gente destacar todo o papel do Brasil como o promotor da segurança climática, como promotor da segurança alimentar, como promotor da segurança energética no planeta. O Brasil tem muitas coisas boas para serem mostradas. A gente conseguiu reduzir 12% das emissões de gases de efeito estufa no último ano. A gente tem feito nossa economia, a economia do presidente Lula, a economia do vice-presidente Geraldo Alckmin, ela tem ficado mais verde e descarbonizada. Após quase 2 anos de governo, a nossa matriz elétrica ela ficou ainda mais renovável. A gente bateu quase 93% de renovabilidade da nossa matriz, por conta dos altos investimentos do parque, altos investimentos em energia eólica, em energia solar, entre outras. A gente aumentou muito a participação
dos biocombustíveis na nossa matriz energética de transportes. A nossa produção de biocombustível aumentou 8% desde que a gente assumiu o governo. As nossas emissões da indústria, elas estão diminuindo comparativamente ao PIB. A gente aumentou, a nossa indústria cresceu muito, ela cresceu quase 3% nesse último período, e as emissões aumentaram 0,9%, ou seja, a gente está produzindo mais e emitindo menos relativamente, de forma relativa, que é uma excelente notícia. E todo esse movimento que está sendo capitaneado pelo presidente Lula, ele tem que está tornando a nossa economia mais verde e mais descarbonizada, né? Ele vem acompanhado de importantes investimentos em novas fontes de energia, como hidrogênio verde, em novos combustíveis, como combustível sustentável de aviação, o SAF, né, que tem uma grande, a melhor rota, mais promissora para descarbonização do setor de transporte aéreo, como o metanol verde para descarbonização do setor marítimo. Então, todas essas são importantes mensagens que a gente vai ter oportunidade de colocar para o resto da humanidade, que reforça o papel do Brasil como uma grande potência ambiental, como uma grande potência verde e que é capaz de produzir os bens e serviços que a humanidade necessita com a menor pegada de carbono do planeta. Nós somos imbatíveis com relação a isso. Nenhum país no mundo consegue produzir os bens industrializados com a pegada de carbono do Brasil. Um exemplo, um carro elétrico produzido no Brasil, ele produz 42% menos gases de efeito estufa que o mesmo carro elétrico produzido na Europa. Um painel fotovoltaico produzido no Brasil, ele produz 80% menos gases de efeito estufa que o mesmo painel fotovoltaico produzido na China. Um polímero plástico produzido no Brasil produz 50% menos gás de efeito estufa que o mesmo polímero produzido na Rússia. Isso por conta da nossa matriz energética, do nosso processo produtivo, que é o mais verde do mundo. Eu acho que é aí que a gente tem que se posicionar no debate global. É esse o papel que o Brasil deve desempenhar no concerto geral das nações. Legal, Romário. E dentro dessa questão, né, do impacto global, enfim, em termos de resultado também do que a gente pode esperar da COP30, tem uma possível ausência, né, que a gente pode esperar em relação aos Estados Unidos, porque o presidente eleito Donald Trump, ele não enfim, muito afeito a acordos multilaterais, já há notícias também de que a equipe dele trabalha numa declaração de saída do Acordo de Paris, enfim, essa eleição ela traz mais desafios na visão de especialistas a essa pauta da transição energética. Eu queria entender como que vocês avaliam essa questão dessa grande potência, a maior potência econômica do mundo, virar um pouco a chave, porque o governo tinha um alinhamento muito bom com o governo Biden nessa pauta, e agora a gente tem uma virada aí, e com a COP acontecendo aqui no Brasil no ano que vem. Eu queria uma avaliação sua sobre essa nova configuração, né, dentro do evento. Olha, não compete a mim comentar escolhas de governos estrangeiros, né? Essa foi uma decisão do povo norte-americano, cabe a gente trabalhar com a realidade que está colocada. Enquanto cidadão, enquanto pessoa que está preocupada com as questões e com as mudanças climáticas, eu acho que a saída da maior potência econômica do debate ambiental é uma notícia ruim para o resto da humanidade, né? E acho também que isso, além de ser uma notícia ruim para a humanidade, vai ser uma notícia ruim que pode refletir economicamente de forma negativa para para os próprios Estados Unidos. Eu acho que o mundo vive uma corrida pela transição energética, vive uma corrida pela descarbonização, e acredito que os países que não fizerem os investimentos necessários nessa direção vão perder competitividade.
Existem várias medidas no comércio internacional que estão sendo adotadas, que estimulam a descarbonização e a sustentabilidade do setor produtivo e penalizam aqueles produtos industriais com maior pegada de carbono. Eu acho que isso vai ser uma tendência, uma imposição climática, uma necessidade que a humanidade vai caminhar. Portanto, aquelas economias que não tiverem adequadas, eu acredito que elas vão perder competitividade para aquelas que se prepararem melhor nesse novo cenário. Então, a gente pode ver como uma boa notícia o fato do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ter sido escolhida pela Time como uma das 100 personalidades do clima do mundo. Claramente que é um prêmio que foi designado a ele especificamente, mas a avaliação é de que foi uma referência ao Brasil como um todo. Eu queria saber como é que o governo recebeu essa notícia das suas diferentes áreas de atuação. Eu acho, sem dúvida, que é uma excelente notícia. É, Acho que é um grande reconhecimento para o nosso ministro Haddad. Eu acho que só reforça a tese do como está bem montado o ministério do governo do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Nós temos nos quadros do nosso governo grandes lideranças. O ministro Haddad e a sua equipe têm feito um trabalho muito importante de melhoria dos indicadores macroeconômicos da nossa economia, né? A gente tem conseguido promover uma grande transformação na economia, promovendo um crescimento sustentável. O PIB ele está crescendo, a inflação ela tá em queda ao longo do período, ela está com uma ligeira alta agora, mas eu acredito que vai ser pontual, ela vai voltar para dentro do centro da meta, e a gente tem feito isso criando estabilidade. Ao mesmo tempo, a gente tem promovido o crescimento com inclusão social. O desemprego ele está diminuindo e o poder de compra dos mais pobres está aumentando. E tudo isso aumenta a confiança global. O ambiente macroeconômico mais sólido, ele tem atraído investimentos que são cruciais para o futuro do Brasil. Não é à toa que o Brasil se tornou o segundo maior destino de investimentos diretos estrangeiros. Isso é uma excelente notícia para o nosso país e isso se deve às melhorias dos indicadores macroeconômicos que têm sido realizada pelo ministro Haddad e por sua equipe. A gente está a um ponto de atingir grau de investimento, né? Isso significa mais recursos, recursos mais baratos e mais oportunidades de desenvolvimento para o nosso país. Mas eu acho fantástico que tudo isso vem acompanhado com um reconhecimento de liderança do papel ambiental do ministro Haddad, né? Que com o seu plano de transformação ecológica colocou no centro da política econômica a questão ambiental e está sendo apoiado por diversos outros ministros. A ministra Marina, que é a maior liderança climática do Brasil, que tem feito um trabalho fantástico à frente do Ministério do Meio Ambiente, né? A redução, como eu mencionei, a gente reduziu 12% das emissões de gás de efeito estufa. Poucos países conseguiram fazer isso, e isso se deve, em grande medida, aos excelentes resultados no combate ao desmatamento que o governo tem feito. A gente reduziu mais de 50% no desmatamento da Amazônia, reduzindo o desmatamento no Cerrado. Então, isso tem propiciado a descarbonização da nossa economia, deixado a nossa economia mais verde. Eu acho justo, acho bom que as nossas lideranças estejam sendo reconhecidas, porque eu acredito que o Brasil tem um papel muito importante a desempenhar na atual conjuntura ambiental e social e econômica, né? É impossível a humanidade lidar com o desafio da iminência climática sem considerar necessariamente o papel do Brasil, suas grandes reservas florestais e a sua grande riqueza na biodiversidade. Então, acho que é importante esse reconhecimento das nossas lideranças e que a gente consiga ocupar esse espaço no debate global e nos desafios geopolíticos que estão postos. E, diretor, pensando, enfim, nesse contexto global mesmo que o senhor cita, o senhor está no Rio justamente, né, para o G20. E aí a gente queria ouvir do senhor o que esperar desses últimos dias
da presidência rotativa brasileira? O que o senhor acha que vai ser o ponto alto aí desses últimos dias, enfim, da cúpula? O que o Brasil pode esperar dessa finalização aí? Olha, eu acho que o G20 tem sido uma grande oportunidade para o Brasil se mostrar, exercer o seu protagonismo, é, reforçar a importância de um desenvolvimento mais verde, mais sustentável, fortalecer a bioeconomia, a economia circular, a importância da descarbonização e da valorização dos nossos ativos florestais e biológicos, mas, ao mesmo tempo, promovendo inclusão social. Como nosso presidente Lula sempre diz, a importância de fazer uma transição justa, não deixando ninguém para trás, que a boa parte dos investimentos que estão sendo feitos, que precisam ser feitos para garantir esse desenvolvimento verde, ele inclua também os países em desenvolvimento, inclua também as pessoas que estão no andar de baixo, na base da pirâmide, para a gente conseguir fazer um desenvolvimento realmente justo, inclusivo e sustentável. Né? Esses dois grandes pilares, eu acho que eles são fundamentais, são legados do presidente Lula, do nosso governo. Né? A gente acabou um dos legados é a coalizão pelo combate à fome, que o presidente Lula tem liderado. O ministro Paulo Teixeira, o Ministério do Desenvolvimento Agrário tem feito um papel muito importante nesse processo também, né? A questão do legado ao combate à fome, ao combate à miséria e a necessidade de tornar os espaços, a governança internacional mais democrático, com mais oportunidade de participação dos países em desenvolvimento. Acho que essa voz do Brasil ela é muito importante para a gente conseguir fazer as mudanças que a humanidade demanda. Ramalho, o senhor é diretor numa diretoria nova, dentro de uma secretaria voltada ao meio ambiente, que é uma estratégia que se espalhou pela esplanada dos ministérios nesse Lula 3. Várias pastas deram um foco, pelo menos uma parte do seu trabalho voltada a questões ambientais. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, logicamente olhando para dentro, mas também que o senhor deve conversar com outras contrapartes de outros ministérios, sobre o que fez valer a pena até aqui nesses praticamente 2 anos, o que já temos de resultado positivo, o que podemos ter de ambição para os 2 anos seguintes, os 2 últimos do governo Lula 3. Célia, você sabe que eu participei do governo de transição. Eu sou servidor público de carreira e eu tive a oportunidade de ser deslocado lá em outubro, após as eleições, para ajudar a montar o novo governo do presidente Lula, do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. E foi uma experiência muito, muito interessante de participar de um processo de montagem de um governo, dos seus 37, agora 38 ministérios. Foi uma experiência muito rica. E eu estava muito otimista com as perspectivas que se abriam. Mas o que a gente alcançou nesses 2 anos de governo superam em muito as minhas expectativas. Eu não imaginava que as coisas fossem acontecer de uma forma tão rápida, é, como a gente tá observando. Então, você me pergunta sobre legado. Acho que um grande legado é a questão da industrialização do nosso país. A nossa indústria voltou a crescer. A gente estava num processo de desindustrialização muito acelerada, muito, muito precoce. A nossa indústria está batendo quase 3% de crescimento ao ano. Ela praticamente dobrou a quantidade de empregos na indústria, sobretudo de jovens. Ah, um outro indicador muito importante é que o Brasil subiu 30 posições num ranking de 116 países dos que mais se industrializaram. Né? Quando a gente olha o programa Mobilidade Verde, né, a gente viu
a retomada dos investimentos da indústria automobilística no nosso país. Isso é uma excelente notícia. No governo anterior, a gente tinha visto amargado a saída de importantes indústrias do país. A gente viu a Ford, a Mercedes deixando o nosso país. Cada indústria que deixa o nosso país são empregos que saem, são investimentos que deixam de ser feitos. Com o programa de mobilidade verde, a gente tem criado incentivos tributários nas rotas mais limpas, mais descarbonizadas do nosso país e atraído investimentos, né, para o nosso país. Então, acho que isso é uma excelente notícia, esse processo da industrialização que a gente vem fazendo. Eu acho que um outro legado muito importante é essa parte da descarbonização. Né, como eu mencionei anteriormente, o Brasil reduziu 12% as suas emissões de gases de efeito estufa. Isso vem acompanhado, além da redução do desmatamento, isso vem acompanhado de importantes investimentos na geração de energia renovável, né, seja eólica, seja solar, entre outras, o que deixa a nossa matriz a das mais limpas do mundo. Nós temos todas as condições para ser o primeiro país com mais de 100 milhões de habitantes a fazer a completa transição energética para uma matriz 100% limpa. Isso é um outro importante legado para o nosso país. Né? Eu acho que um terceiro legado muito importante nesses 2 anos de governo é esse desemprego em baixa recorde. A gente está numa quantidade de desemprego muito baixo, acompanhado de valorização do salário mínimo e de aumento do poder de compra das pessoas mais pobres. Né? Então, eu acho que esse governo ele tem conseguido dar importantes respostas, importantes mudanças em muito pouco tempo. Essa combinação de industrialização, de descarbonização do processo produtivo e de inclusão social são resultados muito importantes que o nosso governo tem alcançado. E Ramalho, falando aí da questão da industrialização, o MDIC tem promovido aí até, né, com bastante relevância, enfim, no Palácio do Planalto, eventos para divulgar os investimentos e ações em cada uma das missões do Nova Indústria Brasil. A gente já teve algumas cerimônias aí, na última foi a questão da transformação digital, e eu queria saber o que a gente pode esperar para as próximas semanas. Vão ter mais anúncios de investimentos? O que vem por aí, assim, e se vai seguir esse modelo mesmo, né, de anúncios individualizados por setor, para mostrar as ações que estão acontecendo em cada uma das missões. Sim, terão. A próxima vai ser logo depois da COP, provavelmente na última semana de novembro. Vai ser a missão 5. A missão 5 é justamente a de descarbonização, transição e segurança energética e bioeconomia. É Legal. justamente a missão que a nossa Secretaria de Economia Verde, liderada pelo nosso secretário Rodrigo Hollenberg, está mais envolvida. Né? Nessa oportunidade, o vice-presidente Geraldo Alckmin vai anunciar para o presidente Lula os investimentos que o país tem feito na parte de novas fontes de energia, seja o SAF, seja o hidrogênio verde, seja o diesel verde, entre outras, vai anunciar os investimentos feitos na parte de energia renovável, né, de geração de energia renovável, fotovoltaica, eólica, entre outros, e os investimentos em descarbonização do setor produtivo. Né? Então, vão ser anúncios que vão ser feitos, a gente está muito entusiasmado com esse processo, né, da retomada da indústria como vetor estratégico de articulação de diversas políticas públicas, né, porque o Nova Indústria Brasil, na verdade, é isso. Ele é um programa de industrialização, ele é um projeto de país que coloca a indústria como motor do desenvolvimento econômico. Mas ela faz esse projeto articulando a indústria com os grandes desafios sociais. Então, quando a gente fala na missão 1, por exemplo, que é a missão da agroindustrialização, não é meramente uma agregação de valor da nossa produção agropecuária, é isso também, mas por trás tem todo o desafio da segurança alimentar e da erradicação da fome no nosso país. Quando a gente fala na missão
2, por exemplo, que é do complexo econômico e industrial da saúde, a gente não está falando só do fortalecimento da nossa indústria de fármacos e medicamentos, mas também de como que a gente garante uma melhor saúde para o nosso povo, fortalecimento do nosso sistema único de saúde. A missão 5, que eu acabei de mencionar, não é só uma transição energética, tem por trás o desafio social da garantia dos recursos, da garantia dos recursos para as futuras gerações. Então, um projeto Nova Indústria Brasil, liderado pelo nosso ministro Geraldo Alckmin, é, na verdade, um projeto de país que articula a indústria com os grandes desafios sociais do Brasil. Olha, nosso tempo está quase acabando, mas a gente ainda tem mais 3 perguntinhas para o senhor. Eu li em algum lugar que o senhor disse que era ingênuo imaginar que o governo sozinho tem condições de dar conta de toda a questão ambiental. Então, eu gostaria de voltar um pouquinho lá para a nossa primeira pergunta, que, no começo da entrevista, que é o que acontece com o agronegócio e a questão do mercado de carbono. Como é que a gente consegue convencer os demais atores a acompanhar o governo, a necessidade que ele vê nesse momento? Célia, isso é uma percepção que tem se espalhado por toda a sociedade, pelo mundo corporativo e pelos governos. A maior agenda da humanidade é a Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Essa agenda está organizada em 17 objetivos e 169 metas. Se estima que o custo para alcançar essas 169 metas seja algo da ordem de 45 trilhões de dólares. E é por isso que 30% das metas só 30% das metas estão dentro do prazo. Os outros 70% está atrasado. Não tem dinheiro para financiar toda a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, se a gente considerar que esses recursos vão vir só de governos e só da filantropia. Não vai, a conta não fecha. É importante que a iniciativa privada entre na equação, ajude a financiar as grandes transformações que a humanidade necessita no sentido de promover a descarbonização e promover a inclusão social. Isso é uma agenda que não é só os governos que estão falando, não é só a filantropia que está falando, grandes líderes corporativos e empresariais estão vocalizando isso também. Quando a gente vê o Klaus Schwab, por exemplo, do Fórum Econômico Mundial, dizendo que, falando do Great Reset, no sistema capitalista, ele está falando da importância de considerar outras coisas no processo de produção de bens e riquezas. Quando a gente vê o CEO da BlackRock, o Larry Fink, falando sobre a importância da agenda ESG, também é uma forma do sistema produtivo, do sistema privado, né, da iniciativa privada, a contribuir com o processo de construção do mundo mais sustentável e mais inclusivo, né? Eu acho que aquela grande máxima de que as empresas, elas cumprem a sua função social apenas gerando lucro, que o papel das empresas é apenas gerar lucro, ela está em xeque. As empresas, se elas só se pautarem pela questão de geração do lucro, sem olharem para as externalidades negativas que elas geram, é uma equação que traz grandes prejuízos para todos, né? A gente vê uma acumulação de capital e uma socialização dos prejuízos, sejam na forma de moléculas de gases de efeito estufa, seja na forma de pessoas passando fome e que geram exclusão e violência. Então, a gente precisa mudar a forma como a gente produz bens e riqueza, é preciso que essas bens, essas riquezas sejam produzidos de forma mais sustentável, com menos emissões de gás de efeito estufa, com menos geração de resíduos e com mais criação de oportunidades para as pessoas e para o planeta. E, Ramalho, o senhor comentou ali do financiamento, né? E olhando pela ótica do governo, a gente tem aí as emissões soberanas sustentáveis, né? Que estrearam já com 2 emissões. E, enfim, é uma iniciativa que está sendo muito comemorada também no âmbito internacional, enfim, tem tido muito destaque. Só que o relatório da segunda emissão mostrou que não houve destino nessa segunda emissão para projetos ambientais. E muito se fala que não existem muitos projetos bons nessa área ainda. Eu queria saber se o senhor concorda com esse diagnóstico,
se dá para evoluir mais nessa questão de estruturação de projetos na área, enfim, se puder desenvolver um pouco sobre isso, porque acho que esse é um diagnóstico que foi feito aí, resultado da segunda emissão. Amanda, eu queria dizer que eu concordo muito com a primeira parte da sua fala, quando diz que essa é uma importante iniciativa para financiar o nosso desenvolvimento. Eu concordo plenamente com essa afirmação. Essa é mais uma iniciativa que o governo tem feito, que possibilita a captação de recursos internacionais a um preço mais barato do que se não tivesse atrelado a impactos ambientais. Tem um deságio no valor desse recurso que está sendo captado lá fora, e esse deságio ele acontece justamente porque esse recurso vai ser utilizado para promover recuperação ambiental, para promover medidas de combate ao desmatamento, para promover a descarbonização e a economia verde no nosso país. Existem importantes bolsos, importantes investidores, fluxos de capital que estão interessados em atrelar os seus investimentos, a sua carteira de investimentos, a processos de descarbonização e de promoção da economia verde. E o Brasil é um destino muito promissor desses investimentos, desses recursos. Então, essa agenda climática, essa agenda ambiental, ela abre uma grande janela de oportunidade para o nosso país, de direcionamento de recursos que vão ajudar a financiar o nosso desenvolvimento. Então, é importante que a gente consiga atrair esses recursos, é muito importante essa iniciativa da emissão dos títulos soberanos sustentáveis, porque a gente consegue captar recursos internacionais a um custo mais baixo, que vão gerar oportunidades de desenvolvimento para o nosso país. Esses recursos vão ser utilizados para combater desmatamento, para manter a floresta em pé, para melhorar a condição de vida de povos que vivem embaixo da floresta, para a produção de geração de energia renovável, projetos de produção de combustível sustentado, entre outros, né? Com relação à segunda parte da sua pergunta, eu acredito que sempre há espaço para melhorar os projetos, ou a nossa pipeline de projetos foi lançado lá em Baku, no Azerbaijão, pelo nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, em conjunto com a ministra Marina Silva, a plataforma brasileira de investimento, né? Essa plataforma vai possibilitar a captação de recursos estrangeiros para financiar projetos verdes, para financiar projetos sustentáveis e que vão ser grandes oportunidades para o nosso país. E sempre há espaço para melhorar, aumentar a carteira de projetos, qualificá-los, e eu acho que a gente está com esse grande desafio, assim, de ter projetos que possibilitem o desenvolvimento do nosso país, a agregação de valor, desenvolvimento de tecnologia e inovação com crescimento inclusivo e descarbonização. Diretor, para a gente encerrar, então, a taxonomia verde também vai ser lançada aí durante a COP29, apresentada, entra em consulta pública no final de semana e para estar em pé já quando tiver a COP30. Como é que essa taxonomia verde pode ajudar os negócios e a reputação do país nessa área ambiental lá fora? A taxonomia verde é uma das formas mais promissoras da gente posicionar o Brasil como potência industrial verde, tecnológica e inclusiva. A partir da taxonomia, a gente vai conseguir classificar os investimentos verdes no Brasil e compará-los com os investimentos no resto do mundo. E aqui a gente vai poder reafirmar que não tem nenhum país com a pegada de carbono brasileira. Nós somos campeões nisso. O nosso aço produz metade dos gases de efeito estufa do que o aço produzido no resto do mundo. A gente vai poder comparar, classificar e contabilizar a nossa produção a partir da nossa pegada de carbono. É isso que a taxonomia brasileira vai fazer. A gente trabalhou arduamente nesse último ano na construção da taxonomia. A gente liderou no Ministério da Indústria o capítulo referente à indústria da transformação, ao CNAE-C, né? Os outros ministérios lideraram os outros capítulos, então agricultura, geração de energia, etc. A gente liderou o processo de
da indústria da transformação, e a gente vai poder mostrar a partir de critérios auditáveis, a partir de critérios comparáveis, as vantagens da nossa economia, que está se tornando cada vez mais industrializada, com agregação de valor, com tecnologia embarcada e, sobretudo, com baixa pegada de carbono. Né, que é o que a humanidade precisa. A humanidade tem o desafio de produzir bens e serviços ao mesmo tempo que descarboniza. E a gente vai fazer isso com a nossa taxonomia. Tá certo. Diretor Lucas Ramalho, muito obrigada pela sua participação. Agradeço também a minha colega Amanda Pupo, os trabalhos técnicos de Cláudio Luz e a quem está nos assistindo, é claro. Nos siga também nas redes sociais, Instagram, Facebook, enfim, todas as outras redes sociais. E até o próximo broadcast nas redes. Obrigada. Eu que agradeço, Célia, Amanda, TV Estadão. É uma grande oportunidade de conversar com vocês. Vamos juntos unir e reconstruir esse país. Obrigado.